Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tanso Nerd. Quem está falando com vocês é seu anfitrião PR Mangaka. E hoje, gente, estou trazendo mais um Análise Tanso, quadro esse do canal que consiste em pegar alguma mídia em questão e fazer uma análise simples e opinativa com o intuito de vocês, telespectadores, consumir essa obra também. Porém, hoje é um Análise Tanso especial. Vocês já vão saber o motivo. Então, primeiramente, preciso ficar vestido a caráter já com a Análise Tanso especial. Então, Opa, agora sim, estamos vestidos a caráter, né, gente? Bom, gente, brincadeiras à parte, por que esse Análise Tanso especial, caso alguém tenha alguma dúvida? É que, bom, gente, a data que esse vídeo está sendo publicado, que é 28 de novembro, é o dia antes do meu aniversário, que é 29 de novembro. Então, né, por que não me presentear fazendo um vídeo especial aqui pro canal, né, galera? Vocês viram muito bem que eu vou falar sobre o anime... É hora do duelo! Sim, gente, hoje eu vou falar sobre Yu-Gi-Oh! Dual Monsters, só Yu-Gi-Oh! Como preferir chamar, tá? Que é simplesmente o meu anime favorito, primeiríssimo lugar. Não existe nenhum anime melhor do que ele, tá bom, gente? Não, por mim, né? O restante é tudo lixo. Não, tô brincando, não sou assim não, tá? Bom, gente, antes de dar, né, início ao conteúdo, né, galera, brincadeiras à parte, é claro, né, eu tenho que fazer os agradecimentos, né, meu povo? Tenho que agradecer a do Deus acima de tudo, Deus, pelo feedback incrível que eu recebo no canal. Quem quiser acompanhar as novidades que eu sempre trago, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder, tá bom, gente? Eu trago vídeos todas as sextas-feiras aqui no canal. E já que estou de férias no meu serviço, nesse mês de novembro, eu tô fazendo lives lá no TikTok todos os dias. Eu geralmente faço aos domingos, mas como eu tô de férias, fazer todos os domingos, gente. Daí posto posteriormente aqui no canal, ou seja, ninguém sai perdendo. Então, sem mais enrolação, né, gente? Vamos começar logo essa análise especial, porque Yu-Gi-Oh! É praticamente uma obra que marcou minha vida desde quando eu era criança. E eu quero muito falar sobre esse anime aqui, gente. Eu tive guardando essa ideia durante muito tempo. E agora que é... Claro, não tô gravando na data do meu aniversário, né? Mas como ele vai ser postado dia antes do meu aniversário, vai ser uma análise especial, né, gente? E eu queria muito poder falar desse anime aqui no canal. Então, sem mais enrolação, recorte! Exódia, vou obliterar! Yu-Gi-Oh! Gente, começou com um mangá escrito e ilustrado por Kazuki Takahashi. Mangaka esse que infelizmente nos deixou já faz uns 3 anos mais ou menos, e então esse vídeo também serve como uma homenagem a ele, né, porque eu não tinha canal, então aqui eu posso sim deixar meus agradecimentos a ele, né, que publicou o mangá de 96 a 2004 na Weekly Shonen Jump. Meu, dispensa comentários, né, gente? Se você colocar Weekly Shonen Jump no Google, você vai ver que ela publicou inúmeros mangás que fazem sucesso até os dias de hoje, principalmente com suas adaptações em animes. Então, né, não preciso me prolongar muito aqui, né. O mangá de Yu-Gi-Oh! Ele teve um total de 38 volumes, que foi divididos em 343 capítulos. É muita coisa. Porém, gente, aqui nesse vídeo eu vou abordar mais o anime de Yu-Gi-Oh! Não o primeiro anime. Caso alguém não saiba, Yu-Gi-Oh! Teve sim um anime que foi feito pela Toei, né? Dispensa comentários também. Animou inúmeros outros animes que são muito famosos até os dias de hoje. Só que eu não assisti, então portanto eu não tenho opinião formada. Eu vou falar mais do anime que foi animado pela Gallop. Fala Gallop, né, que fica o nome mais da hora, que também produziu a maioria das sagas de Yu-Gi-Oh!, que né, Yu-Gi-Oh! Tem várias sequências, né, várias sagas, e também animes como iShield 21 e Nichijou First Stage. First Stage quer dizer que só a primeira temporada, tá? O dia que eu fizer o vídeo de Nichijou eu falo melhor a respeito disso. E iShield 21 eu também pretendo fazer vídeo pro canal, tá? Que eu acho um anime bem interessante, que inclusive ele ganhou uma dublagem um pouco recente, aquele anime bem underground, mas enfim. O anime de Yu-Gi-Oh!, gente, que no caso vamos chamar de Yu-Gi-Oh! Dual Monsters, ou falar só Yu-Gi-Oh! Mas vocês não sabem o que eu tô falando. Ele foi exibido de 2000 a 2004, com um total de 224 episódios, do gênero shonen, misturado com ação e jogos. Só que ele vai focar mais no jogo de cartas. Eu vou falar isso melhor na sinopse, que vai ser o que eu vou dizer agora, né, gente? Que tá, qual é a história de Yu-Gi-Oh!, né, Pierre? Assim, a história de Yu-Gi-Oh! Conta a história de Yugi Muto, que é um garoto adolescente tímido, ingênuo, até mesmo um pouco bobinho, que é fanático por jogos, gente. Seja jogos mais fáceis, como, sei lá, um caça-palavras, palavras cruzadas, um quebra-cabeça ou algo do tipo, até mesmo jogos mais complexos, como um jogo de videogame, ou até mesmo um RPG de mesa. É um garoto totalmente fanático por jogos. Porém, a sua vida muda quando seu avô, que é um arqueólogo, explorador egípcio, muito famoso, né, por assim dizer, ele encontrou um artefato egípcio que estava desmantelado, o bagulho estava só em pedaço, né, ele entrega pro Yugi, falando, isso aqui é um artefato, se quiser pode montar, né. O Yugi, ele vai lá montar, porque o avô dele não conseguiu, o Yugi fica lá passando horas, montando esse artefato, até que revela ser o enigma do milênio, que o Yugi usa como pingente. Porém, quando ele termina de montar,
Isso liberta o espírito de um faraó maligno, que então passa a compartilhar a vida dele com o Yugi. Claro, nos primeiros episódios e capítulos do mangá, o Yugi não tem assim noção de que ele tá compartilhando a vida dele com uma outra pessoa, e o faraó ele tem noção disso, né? Só que o Yugi que não tem noção. Porém, ao longo do decorrer da obra, isso vai se desenvolvendo, gente. Só que aqui eu vou dar um pequeno disclaimer. Quem viu o anime vai falar que essa sinopse tá, entre aspas, errada. Não é que tá errada, né, gente? É que o mangá, ele adapta vários jogos nos primeiros volumes e primeiros capítulos. Tanto que a primeira temporada, né, que é o Yu-Gi-Oh! Zero, por assim dizer, o primeiro anime, né, que foi feito pela Toei, ela aborda muito mais jogos de Yu-Gi-Oh! O anime da Gallop, ele pegou mais o jogo de cartas, que a partir de um certo momento do mangá, ele passou a focar mais nos jogos de cartas, que é o que a gente conhece do Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. Então, né... Só dando um disclaimer aqui pra caso alguém queira consumir a obra e viu a sinopse e achou algo meio estranho, diferente do que eu falei, né, gente? Mas, não, tá? Sabe que tá tudo certo, só a Gallop que decidiu pegar mais o jogo de cartas para servir como base pro anime, né? Não que o anime não também aborde outro tipo de jogos, né, gente? Mas, mais pra frente, na minha opinião, eu vou falar a respeito disso, né? Que é o que eu vou dizer agora. Então, vamos logo parar com a enrolação, vai? Recorte! Eu invoco o meu dragão branco de olhos azuis! Ok, gente, vamos chegar pra melhor parte do vídeo, a minha opinião. E bom, gente, quem não viu o anime, né, sabe que aqui vai ter agora um pouquinho de spoiler, deveria ter falado isso antes, mas aqui vai ter um pouquinho de spoiler, tá? Caso alguém não tenha visto o anime, caso alguém tenha visto ou não tenha visto, quiser continuar o vídeo, sabe que é por sua conta e risco, né? Mas enfim, por que que Yu-Gi-Oh! É o meu anime favorito? Por que que eu decidi trazer esse anime? Porque é especial, porque eu não falei antes, papapá. Calma, pequeno gafanhoto, vamos por partes. Primeiramente, galera, eu adoro Yu-Gi-Oh! Porque eu desde criança sempre gostei de jogos, principalmente jogos de cartas. Nossa, eu adorava jogar Uno, cacheta, o Bife como preferir chamar. Hoje em dia eu sei jogar até poker, Magic eu jogo com meu cunhado e minha irmã, com a minha família também, óbvio, né? E também outros tipos de jogos de cartas, que agora eu não vou lembrar muito bem. Tem Magic the Gathering, só que Magic the Gathering eu aprendi só depois, jogo de cartas eu também aprendi só depois. E Yu-Gi-Oh! Gente, eu sempre fui muito admirado pelo sistema complexo que esse jogo envolve, gente. A obra, claro, ela vai... Se você for ver o primeiro anime, né? Não Yu-Gi-Oh! Zero, tá? Tô falando do anime desse vídeo aqui, Yu-Gi-Oh! Dual Monsters. Você vai ver que ele é bem diferente de como tá o jogo de cartas hoje em dia. Mas, gente, temos que olhar com os olhos da época, né? Quais são as cartas que estavam disponíveis na época, como o jogo funcionava naquela época, como eram os monstros e os efeitos dos monstros naquela época, e por assim vai, galera. E assim o jogo, ele vai evoluindo conforme o anime vai evoluindo também. Ao longo das sagas, o jogo vai... O anime, né? Vai trazendo novas regras, novos monstros, novos sistemas de poderes, novos sistemas de cartas e por assim vai. Não sei falar por que sistema de poder, mas deu pra entender, né? Que vai se desenvolvendo tanto o jogo de cartas na vida real quanto o próprio anime e os próprios personagens, né, gente? E assim, eu sou fanático por Yu-Gi-Oh! Porque eu sempre gostei muito de coisas complexas, não é? Tô aqui, o meu gênero de jogo de videogame favorito é RPG, porque eu adoro complexidade. Eu adoro, gente, coisas complexas. Por isso que Yu-Gi-Oh! É o meu anime favorito, galera. Tanto como o próprio jogo de cartas, como o próprio anime em si. Porque eu já vi muita gente subestimando, falando: ah, que graça tem Yu-Gi-Oh! É um anime do cara jogando jogo de cartinha. Que bagulho paia. O negócio é ver um soltando poderzinho na cara do outro, um arrancando o braço do outro com espada, com força bruta, e homem musculoso se espancando. Isso aqui é da hora ver em anime. Vai ver anime de cartinha. Vai, anime de cartinha é podre. Vai ver anime de homem. Não, sim, gente, existe pessoa com esse tipo de pensamento e que gosta de subestimar Yu-Gi-Oh! Primeiramente, o desprovido de inteligência, você assistiu Yu-Gi-Oh? Garanto que não, né? Porque se tivesse ido, você não teria uma opinião dessa, tá? Isso é que dá pra chamar de opinião, tá? Mais pra pessoa bostejando pela boca, né? E outra, gente, eu não tô falando que Yu-Gi-Oh! É a melhor obra do planeta, que é melhor do que vários outros animes. Ele é só meu anime favorito, gente. Cada um tem o seu anime favorito, mas não é porque ele é meu anime favorito que ele tá livre de defeitos ou tá livre de ser... superior a tudo e a todos. Claro que não, né, velho? Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Mas quais são os motivos do porquê Yu-Gi-Oh! É meu anime favorito, galera? Assim... vamos logo dizer, né, parar de enrolar. Yu-Gi-Oh, gente, ele não é só um anime sobre cartinhas, cartinhas e cartinhas. Claro, esse é o principal foco dele, que são as principais batalhas e confrontos dos personagens. Sim, só que Yu-Gi-Oh, ele é muito mais do que isso. Ele é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de descobrimento e de amadurecimento, gente. Eu tô dando ênfase em amadurecimento porque isso é a interpretação que eu mais tirei dessa obra. Eu garanto que todo mundo também tirou dessa obra, galera. Yu-Gi-Oh é uma jornada de
amadurecimento, principalmente de amadurecimento. Veja bem, o Yugi, como eu falei pra vocês, ele é um garoto tímido, ingênuo e que tem até medo. Ele tenta, assim, mostrar coragem, mostrar força, mostrar que ele é um homem, só que ele não consegue. Ele é um garoto que tem muito a aprender. E o Faraó é um cara marrento, durão, impiedoso e até mesmo maligno. E ele e o Yugi, quando eles começam a se interligar, começam a se conhecer, a se comunicar um com o outro e partem para essa jornada, você vê o quanto eles evoluem, um aprende com o outro. E também os outros personagens que estão envolvidos com eles. Tipo o Joe e o Wheeler, que, né, na versão... eu tô falando Joe e o Wheeler porque se você for ver a versão legendada, você vai ver que os nomes são todos trocados, porque aqui no Brasil a gente pegou a versão da 4Kids, empresa maligna, que adaptou Yu-Gi-Oh! Pro ocidente. Infelizmente pegamos a versão dela, mas se você for pesquisar em aplicativos de anime, você vai conseguir encontrar Yu-Gi-Oh! Sem censura, dublado numa boa. Então vai ter cenas que foram cortadas que vão estar legendadas, porém vão estar sem censura. Então, né, assista essas versões sem censura e dublado, tá? Mas enfim, continuando. O Joey, que é o amigo do Yugi, junto com o Tristan, que também é amigo do Yugi, eles não eram amigos do Yugi. Eu dei bastante ênfase falando que são amigos do Yugi, mas não. Eles não eram amigos do Yugi. Porque eles aprenderam a ser amigos do Yugi quando eles viram que o Yugi é um garoto que dá valor à amizade, ao companheirismo e que não guarda rancor. Aí eles aprenderam e amadureceram e aprenderam a dar valor em si e aprenderam a protegerem, a se protegerem, né? Ajudarem uns aos outros, graças ao Yugi. Sem falar da Teia também, só que a Teia não fazia bullying com o Yugi, ela sempre admirou o Yugi desde quando eles se conhecem da época da escola, né? E também outros personagens que vão entrando com o decorrer da obra, galera. Só que, né, a ênfase é mais tanto no Yugi quanto no Faraó. E também vai chegando outros personagens como o Kaiba, velho, que por mim é o melhor personagem da obra. Até eu gosto muito do Yugi, mas o Kaiba é meu personagem favorito, que também é um personagem que amadurece muito. Tem muita gente que fala que ele é, esse cara é chato, mas a história dele mostra que ele não tinha opção a não ser um cara muito durão e marrento, mas que ele tem um bom coração em si. Mas vamos uma coisa de cada vez, né? Primeiramente falar do Yugi com o Faraó. Como falei, o Yugi ele é um cara bondoso, ingênuo e que quer se mostrar ser forte, só que ele não consegue. Agora o Faraó é um cara impiedoso, marrento, maligno, e ao decorrer da obra, conforme eles vão se aproximando, encarando as aventuras juntos e vendo as experiências que eles vão adquirindo, você vê que um vai aprendendo com o outro. O Faraó aprende com o Yugi a ser uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais querida, uma pessoa que precisa... como é que eu posso dizer? Ter mais empatia com os outros e por assim vai. Agora o Yugi aprende com o Faraó a ser uma pessoa mais valente, uma pessoa mais determinada e uma pessoa mais perseverante, algo que faltava muito no Yugi. E assim, um aprendendo com o outro, revela o quanto a jornada deles é sobre amadurecimento, tanto por um quanto pelo outro, né? Tô aqui no final da obra, é o teste final. Tudo que o Yugi e o Faraó aprenderam é colocado em um duelo. O Yugi duela com o Faraó. Cara, vocês têm ideia, cara, o quanto isso é... Nossa, na melhor parte do vídeo tem motociclista passando, mas vamos deixar isso de lado, né? Meu, no final do anime, vocês têm ideia que o Yugi e o Faraó eles têm que colocar no duelo, um contra o outro, o que cada um aprendeu e que um não precisa mais do outro e que cada um pode seguir o seu rumo. Velho, esse duelo é absoluto cinema, cara, não tem jeito, mano. Se você viu o Yu-Gi-Oh! Do início até o fim e vê se o último duelo você não ficou arrepiado, até mesmo emocionado, cara, então você não viu a obra, né? Sendo bem sincero, porque realmente é colocado à risca o que um aprendeu com o outro, o quanto o Yugi se tornou uma pessoa forte e evoluída e o quanto o Faraó se mostrou ser uma pessoa mais bondosa e mais empática. Acho que é assim que se fala, né? Mais empática graças ao Yugi. Poder ver que o Faraó pôde se libertar e pôde descansar em paz, meu, só mostra o quanto essa jornada foi satisfatória para os dois e também para os outros personagens, seja o Joey que aprendeu a ser um cara mais amigável, a ser um cara que dá mais valor às coisas do que tem, àqueles que estão ao seu lado, ou até mesmo o Tristan, que foi um cara que aprendeu a ser mais útil, a agir de maneira melhor e continua sendo um cara divertido, porque nenhum dos personagens perdem a sua essência, né, galera? Isso o anime dá bastante ênfase, que os personagens mudam, só que não perdem a sua essência, e até continua sendo uma garota que, apesar de dar mais apoio moral, ela também se mostra agir bastante pelos seus amigos, e por assim vai, gente, por assim vai. Muitos personagens são introduzidos dentro da obra, a história ela vai se desenvolvendo muito bem, o Kaiba também evolui, porque o passado do Kaiba, ele era uma criança normal, só que ele
cresceu sem pai, sem mãe, teve que, sendo irmão mais velho, teve que cuidar do irmão mais novo dele. Ele foi adotado pelo pai adotivo dele, óbvio, né, Pierre, que passou a ser um cara muito rígido com o Kaiba, daí o Kaiba não conseguia nem mais sorrir, velho. Coitado, mano, o Kaiba é um personagem que sofreu muito, e o fato dele ser assim foi pelo conta do passado que ele encarou na vida dele. Vocês forem ver o anime, vocês vão ver o quanto, ou ler o mangá, né, vocês vão ver o quanto o Kaiba teve que aprender muitas coisas de maneira bem rígida, as maneiras muito duras e rigorosas e mesmo severas por parte de seu pai, só que ele aprendeu a lidar com as situações, e o Yugi mostrou pro Kaiba que ele tem que abrir a mente para as outras coisas que estão à volta, e o Kaiba, ele tem sim um bom coração. Às vezes ele é meio chato, às vezes ele é meio durão, meio pau no, não vou falar, às vezes ele gente, só que meio que faz parte dele, a gente consegue passar. O Kaiba, ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que sabe agir, uma pessoa resiliente, uma pessoa que busca também fazer a coisa certa, tá? Ele é meio chato às vezes, mas ele é um personagem que merece bastante valor, né? E o anime dá bastante ênfase nisso, e o mangá também, né? Mas bem, já dado aqui por que eu gosto muito desse anime, né? Porque muitas das lições que eu aprendi na minha vida, eu aprendi tanto com Yu-Gi-Oh! Quanto com outras obras, né, galera? Não vou desmerecer também. Yu-Gi-Oh! Também teve muitas outras maneiras da gente se conectar com esse universo. Meu, eu tinha um DVD com 3 episódios de Yu-Gi-Oh! Os 3 primeiros do anime, eu ficava assistindo direto, eu pausava pra ficar desenhando os personagens enquanto o DVD dava pausado. Não vou mostrar os desenhos aqui agora, que eu nem sei onde é que eu guardei. Tinha um filme lá, o Pirâmide de Luz, que tinha até no YouTube, eu assistia direto também. Tem vários outros filmes também, velho. Yu-Gi-Oh! É uma franquia estupidamente marketável, principalmente pra Konami, que é uma empresa que também dispensa comentários. O quanto de dinheiro eles devem faturar com Yu-Gi-Oh! Rapaz, tá nem inscrito, né? E... inclusive, velho, falando do dinheiro que a gente dá à Konami, eu desde criança sempre quis ter baralho de Yu-Gi-Oh! Pra poder jogar com os meus amigos. Foi um sonho que eu consegui realizar só... quantos anos, velho? Acho que com 18, 19 anos que eu comprei meus primeiros baralhos de Yu-Gi-Oh! Só que na época eu não entendia muito bem, não. Eu precisava familiarizar mais com o jogo, e hoje em dia tô bem mais de boa. E, sabe, tinha o Yu-Gi-Oh! No meu PlayStation 1, que é meu 10º jogo favorito. Até hoje eu busco fazer 100%, já tô na metade. Acho que já passei da metade, já joguei direto também. Eu fazia disco de duelo, que é aquele acessório que os personagens colocam no braço pra ficar duelando. Eu fazia de papelão, de papel, pegava alguma peça de carro que ficava lá jogado no meio do quintal e colocava, ficava pegando as cartinhas de outras coisas que tinha nada a ver com o Yu-Gi-Oh! Ficava brincando. E por assim vai, gente, por assim vai. Ficava fazendo carta imaginária. Mano, Yu-Gi-Oh! Galera, é uma obra que fez muito parte da minha vida, uma obra que eu gosto bastante. Na época eu não passava Yu-Gi-Oh! Clássico na TV, nem pesquisei quando é que passou aqui no Brasil, mas na época que eu era moleque eu assistia o Yu-Gi-Oh! GX, que passava na Rede TV, que também marcou muito a minha infância, tenho boas lembranças. Só depois eu fui ver que Yu-Gi-Oh! Possui inúmeras obras, galera, tem muita coisa a respeito de Yu-Gi-Oh! Porque o que eu tô falando aqui é o Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que é a primeira geração, depois veio Yu-Gi-Oh! GX, que é a segunda geração, depois Yu-Gi-Oh! 5Ds, que é a terceira, Yu-Gi-Oh! Zexal, e depois Yu-Gi-Oh! Arc 5, o próprio nome diz Arc 5, Arco 5, e depois Yu-Gi-Oh! V-Rains, depois Yu-Gi-Oh! Sevens, e agora acho que tá no Yu-Gi-Oh! Go, Yu-Gi-Oh! Go e Yu-Gi-Oh! Go Rush. Nossa senhora, é muito nome, velho do céu. Cada um seguindo suas respectivas sequências e adotando e mostrando sistemas de jogos diferenciados. Assim como eu falei, conforme o jogo vai evoluindo, o anime vai evoluindo também. Claro, né? O anime vem pra marketar o jogo, né? Por assim dizer. E assim, quem quiser se introduzir dentro de Yu-Gi-Oh! Recomendo tanto o mangá quanto o primeiro anime, né? Não o primeiro anime, né? O anime do Almonço, que é o que eu tô abordando aqui, né? Caso queira se introduzir dentro do jogo. Se não quiser ver o anime, nem o mangá, pesquisa no YouTube como é que funciona o jogo. Joga os jogos virtualmente, seja pelo Master Duel, pelo Duel Links, ou sei lá, baixa jogos pra jogar em emulador, não sei, vai de pessoa em pessoa, galera. Yu-Gi-Oh! É um anime acessível para todo mundo, né, pelo menos os virtuais, porque se for jogar no físico você tem que desembolsar um bom dinheiro, né, mas que é uma obra que une bastante pessoas, uma obra que rendeu muitos memes, rende uma boa comunidade, rende inúmeros youtubers, que eu poderia citar vários, seja o Game Radioativo, o Tio Joey, não vou lembrar agora. Tem inúmeros youtubers aí que gostam de Yu-Gi-Oh! Quem não gosta de Yu-Gi-Oh! É difícil encontrar quem não curte Yu-Gi-Oh!, né, galera? Até mesmo youtubers que nem tem canais de Yu-Gi-Oh! Já pelo menos fizeram um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Pô, velho, eu fiz vídeo jogando Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses, que é um jogo que eu nunca joguei na minha vida, joguei a primeira vez aqui no canal, e fiz 4 videoaulas explicando como se jogava Yu-Gi-Oh! Velho. Assim, quem quer introduzir, galera, assiste lá depois, tá? Tem a playlist de vídeo diversos, inclusive são vídeos que muita gente, vi que alguns comentários do pessoal elogiou e entendeu bastante.
bastante, né? Se tiverem dúvida a respeito, postem aqui nos comentários desse vídeo, postem lá também, tá? Fiquem à vontade, tá bom, gente? Nossa, Yu-Gi-Oh, galera, é uma obra que marcou muito a minha vida, marca até os dias de hoje, tá? Eu realmente gosto muito e consumo bastante coisa, acho que, daqui não vai dar pra ver pela câmera, mas nos nichos aqui que eu tô apontando com o dedo, lá no primeiro tem minha coleção de mangás de Yu-Gi-Oh, acho que eu tenho 11 volumes, pretendo ter todos, né? Meu boné aqui que eu uso nas lives, né, que vocês podem ver bordadinho de Yu-Gi-Oh! E a camiseta que eu coloquei, né, pra ficar a caráter, né? Não vou virar de costas porque o microfone é meio curto, eu não tô afim de ficar batendo no microfone aqui também, mas o vídeo que eu fiz mostrando minhas camisetas vocês vão ver também. E por assim vai, gente, por assim vai. Yu-Gi-Oh! É uma obra que marcou minha vida, tanto minha infância quanto adolescência. Fui terminar de ver o primeiro anime só muitos anos depois, via pela internet, só que depois mudei de casa, depois vi na TV por assinatura, só que terminei em tal episódio, aí 5 eu tive o celular, passei, tomei vergonha na cara e passei a fazer download dos episódios, terminei de assistir totalmente Yu-Gi-Oh! Depois assisti o Yu-Gi-Oh! GX, tá? Pretendo reassistir pra fazer vídeo aqui no canal, e depois pretendo assistir as outras sagas também pra trazer vídeo aqui no canal, e também tem alguns filmes, né? O Pirâmide de Luz assisti, o Lado Negro das Dimensões assisti uma vez, só que eu não lembro muito bem, talvez eu deva reassistir, eu vou reassistir ele também. Tem o Vínculos Além do Espaço, Além do Tempo, não vou lembrar agora, que é um crossover com as 3 primeiras sagas, e por assim vai, gente, por assim vai. Yu-Gi-Oh! É uma obra que eu realmente admiro bastante, uma obra que eu gosto muito, uma obra que eu recomendo para todos, e garanto que é diversão pura, né, gente? Tem lá seus defeitos, como alguns efeitos de animação aqui e acolá. Tem alguns fillers que são um pouquinho chatos, só que da hora dos fillers de Yu-Gi-Oh! É que eles pegam o cânone, eles pegam histórias canon tanto do mangá quanto do... Não, que são coerentes do mangá, também coerentes do anime, para colocar na história principal. Então, digamos que são semi-fillers os arcos que tem aí, que mostram coisas que são realmente fundamentais para o decorrer da história. E tem algumas coisas aqui a colar que são um pouco forçadas, principalmente de alguns personagens, mas não chega a atrapalhar tanto, né, gente? Yu-Gi-Oh! É uma obra que, por mim, vale totalmente a pena vocês assistirem, vale a pena consumir, vale a pena se ingressar dentro desse universo de monstrinhos virtuais. Não, monstrinhos virtuais é Digimon, velho. O que tem a ver? Garanto que hoje em dia não deve ter gente que fala que Yu-Gi-Oh! É coisa ruim, né? Não, deve ter não, tem nada a ver uma coisa com outra. É só um jogo de cartas, aí, pelo amor de Deus. Ou como diria o Heitor do Você Se Lembra? É só um jogo! Mas bom, né, gente? Brincadeiras à parte, gente, o Yu-Gi-Oh! É uma obra que criou uma comunidade enorme, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, com memes, brincadeiras, zoeiras, duelistas, jogos, animes, mangás e por assim vai, gente, por assim vai. É uma obra que realmente vale muito a pena ser consumida, que merece total respeito de todo mundo, até que não curtiu Yu-Gi-Oh! Tem que respeitar essa obra, porque ela é realmente muito importante e que também fez muito parte da minha vida, galera. Eu sei que eu já falei isso, mas fez muito parte da minha vida, e poder falar sobre essa obra no canal do YouTube, nesse meu canal, né, só me deixa cada vez mais feliz e grato por essa incrível obra que o Kazuki Takahashi criou. Inclusive, não sei se meu colega da cidade vizinha que vai assistir, né, que é dono de uma loja que vende cartas de Yu-Gi-Oh! Também, né, de outras coisas também, tá assistindo, mas valeu, Murilão, cara, sua loja é simplesmente fera, tá? Vem lá, gente, o nome da loja é Refúgio do Dragão, tá? Fazendo aqui uma propaganda pro cara, porque ele realmente merece total respeito, inclusive lá tem campeonatos todos os fins de semana, né? Então, Murilão, se você estiver vendo esse vídeo, cara, valeu, ou o povo que vai lá na loja também, se estiverem vendo esse vídeo, valeu também, galera, vocês são muito gente boa, tá? E também, claro, os principais agradecimentos ao grande mestre Kazuki Takahashi, mano. Que descansa em paz, cara. A morte dele foi infelizmente algo que me impactou bastante, mas de certo modo me deixou feliz porque ele se sacrificou para salvar acho que 2 pessoas, acho que era a mãe e uma criança, se não me engano. Então ele morreu como um literal herói, tanto pela obra incrível que ele criou, quanto pelo esse ato que ele fez também, né, gente? Kazuki Takahashi, cara, você é um cara bom, você é um cara incrível. E aqui deixa meus minha sincera gratidão, mano. Valeu, cara. Você fez muito a minha infância e que você possa descansar em paz, cara. Saiba que seu legado não será esquecido nem por mim e nem por ninguém na face da terra, tá bom, mano? Valeu. Valeu.